Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos juntos numa jornada lindíssima através do livro de Apocalipse. Começamos lá em Apocalipse 1, 2, 3, 4, 5 e fomos avançando, já estamos em Apocalipse 19. Fora o 19, mas 2 capítulos, nós encerramos esse lindo livro nessa jornada maravilhosa através da palavra de Deus. Então, abra o seu coração. Deixa Deus falar com você. Eu tenho certeza que Deus vai falar coisas incríveis, extraordinárias para a sua vida. Então, abra o seu coração. Deus tem algo novo, maravilhoso. São 22 capítulos, tá, de Apocalipse, então falta mais 3. E hoje nós vamos com Apocalipse 19. O tema de hoje é as bodas do Cordeiro e a batalha final. As bodas do Cordeiro e a batalha final. Então, vamos ver o que Deus vai falar conosco através desse lindo capítulo. Vamos fazer a leitura, uma breve explicação e ao final uma aplicação para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa trajetória. Apocalipse 19, versículo 1 diz: Depois destas coisas ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém e aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, si mesma, já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. E ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E saiu da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam por meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais as carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalo e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta, aqui o anticristo, e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército, ou seja, contra Jesus. Mas a besta, o anticristo, foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. E os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo,
que arde com enxofre, e os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. 21 versículos, Apocalipse 19. Qual é o tema mesmo que estamos abordando? O Cordeiro triunfante. As bodas do Cordeiro e a batalha final. É interessante que vemos aqui do juízo à celebração de vitória. Apocalipse 18 terminou com a completa destruição da Babilônia, que é um sistema mundano, político, religioso, econômico, que vai levantar o anticristo num período tribulacional. Já Apocalipse 19 abre com sons de celebração no céu, um contraste dramático com o pranto dos ímpios na terra do capítulo 18. É interessante que esse capítulo apresenta os dois lados da vitória final de Cristo. As bodas do Cordeiro, que é o gozo e comunhão com o nosso noivo, e a noiva, a igreja, o noivo Jesus, e a batalha do Armagedon, que é o juízo e triunfo final de Cristo na sua segunda vinda gloriosa e visível. O tema central é a vitória de Cristo sobre o mal, que será celebrada em júbilo eterno por seu povo e executada com poder absoluto sobre os seus inimigos. Então, o primeiro pontinho que trazemos para você, os 4 aleluias no céu. A celebração da justiça divina, dos versículos 1 a 6. O primeiro aleluia é pela salvação e glória de Deus. Depois dessas coisas, diz o texto, ouvi no céu uma voz de numerosa multidão. É interessante que o seu cântico é aleluia. Aleluia significa louvado seja o Senhor. E o texto diz, aleluia, a salvação e glória e poder são do nosso Deus. E vemos logo em seguida a razão, no versículo 2, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Julgou a meretriz, que é a Babilônia, sistema corrupto, político, religioso, econômico, do tempo da tribulação, do tempo final, e vingou o sangue dos seus servos, que são os mártires dentro da história de toda a igreja cristã, mas principalmente os mártires também no período tribulacional, da grande tribulação. Então, o primeiro cântico celebra a justiça vingada da parte de Deus. E Deus é louvado por ser fiel e quanto ao seu caráter, por vingar o seu povo que sofreu e padeceu ao longo dos séculos. O segundo aleluia é pela destruição eterna da Babilônia, está no versículo 3. Segunda vez disse, e disseram, aqui o texto menciona, aleluia, e a sua fumaça sobe para todo sempre. Ou seja, a destruição de Babilônia é completa e irreversível. O sistema mundano nunca mais se levantará. Cairá, será destruído, arruinado, de uma vez por todas, e Cristo triunfará sobre esse sistema corrompido, mundano, que é a grande Babilônia. O terceiro aleluia é pela realeza eterna de Deus, está nos versículos 4 a 5. O texto diz, os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus. E uma voz do trono exclama, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos. É interessante que a adoração começa com a liderança, que é representada aqui pelos anciãos e os seres viventes, e se estende a todo o povo de Deus. Logo em seguida vemos o quarto aleluia, pela intronização do Senhor, no versículo 6. Ouvi uma voz de numerosa multidão, diz o texto, dizendo aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. É interessante que vemos aqui o clímax do louvor, que é a intronização universal de Deus. O verbo reina está no tempo aoristo, tempo grego aoristo, indicando um ato consumado. A rebelião terminou, o reinado absoluto de Deus começou a partir desse triunfo final de Jesus. Segundo pontinho, segunda lição que aprendemos do 7 ao 10, as bodas do Cordeiro. A consumação da aliança de Deus com o seu povo. Vemos um chamado para celebração. Alegremos-nos, diz o texto, exultemos e demos-lhes a glória. Ou seja, vemos aqui a razão também desse chamado para a celebração. O texto diz, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, sua noiva a si mesmo se ataviou, se preparou.
O atavio da noiva é mencionado no versículo 8. Foi-lhe dado vestir linho finíssimo, resplandecente e puro. É interessante, uma explicação disso é que o cordeiro é Jesus Cristo. A noiva é a igreja, o povo remido de Deus. E as bodas simbolizam a aliança eterna, a união eterna, íntima e alegre entre Cristo e a sua igreja. O linho finíssimo representa aqui os atos de justiça dos santos. Não são méritos para a salvação, mas as boas obras, os atos de justiça que os santos praticaram e que tornaram, ali habilitados e produzidos, tudo isso somente pela graça de Deus e para a glória de Deus. Aí vemos a bem-aventurança dos convidados, do 9 ao 10. Bem-aventurados os convidados, diz o texto, para a ceia das bodas do Cordeiro. E a reação de João aparece no versículo 10, quando João se prostra para adorar o anjo. Aí o próprio anjo o corrige e diz: vê, não faças isso, sou conservo teu. Em outras palavras, sou criatura de Deus assim como você. Adore somente a Deus. Então é interessante isso, o anjo recusa a adoração e aponta para o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. Toda profecia bíblica tem como cerne e objetivo central, final, apontar para Jesus de Cristo, a Jesus de Nazaré. Terceiro pontinho, terceira lição que aprendemos do versículo 11 ao 21, para fechar, a volta de Cristo, o rei guerreiro e a batalha final. É interessante que vemos a visão do cavaleiro no cavalo branco, dos versículos 11 ao 16, o texto diz: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu nome está nos versículos 11, 13 e 16. O que estava montado chama-se Fiel e Verdadeiro. São dois títulos aqui do próprio Jesus. O seu nome é Verbo de Deus. Basta você ler João 1, você vai ver que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É Jesus. No manto sobre a coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E logo em seguida, do 11 ao 15, vemos a sua descrição. Ele julga e peleja com justiça, ou seja, a guerra travada por Jesus no tempo final, o juízo final, é uma guerra santa. Os seus olhos são como chamas de fogo, ou seja, ele tem onisciência e juízo penetrante entre os homens. Na sua cabeça, muitos diademas, ou seja, é uma autoridade real, absoluta, majestosa e gloriosa. E um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, diz o texto. Ou seja, a sua majestade, a sua divindade é inefável, ou seja, incapaz de ser descrita com palavras humanas, de tão extraordinária, de tão gloriosa que é. Isaías 63, de 1 a 3 também menciona sobre isso. Não é a questão do sangue da cruz, mas o sangue dos seus inimigos, quando o texto diz vestido com um manto banhado em sangue. Então não é o sangue da cruz, mas o sangue dos seus inimigos, que foram derrotados aqui e que são mencionados também profeticamente lá em Isaías 63, de 1 a 3. É um triunfo nessa batalha sangrenta, mas triunfal e vitoriosa da parte de Jesus. Da sua boca também sai uma espada afiada. Simboliza aqui a palavra de Deus como instrumento de juízo de Deus sobre os ímpios. Hebreus 4:12 fala sobre isso. E ele mesmo é quem pisa o lagar do vinho e o furor da ira de Deus. Ou seja, ele quem executa pessoalmente esse juízo final, essa batalha final do Armagedon. Então, esta é a segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo. Não é mais o cordeiro humilde aqui. Claro que Jesus é humilde, mas nesse momento nós vemos o Rei dos Reis em glória e em juízo, punindo os rebeldes, punindo os ímpios, os impenitentes. Aí vemos o convite para a batalha, do 17 ao 18. Um anjo convoca, as aves do céu para a grande ceia de Deus. É um contraste aqui meio que sombrio com as bodas do cordeiro, mas é um banquete sim da carniçaria, onde as aves devoram os cadáveres dos inimigos de Deus. Aí logo em seguida, 19 ao 21, para fechar, nós vemos a derrota da trindade satânica. A besta, os reis da terra, reuniram-se para guerrear, diz o texto, contra aquele que estava montado no cavalo, que é Jesus. E como resultado, aparece no versículo 20 e 21, a besta foi presa,
com ela o falso profeta, os dois agentes principais de Satanás, o anticristo, a besta, primeira besta, e o falso profeta, a segunda besta, são capturados, foram lançados vivos dentro do lago que arde com fogo e enxofre, e o seu destino final é selado. Os restantes foram mortos, e todas as aves se fartaram das suas carnes, é o que diz o texto sagrado. Então a batalha do Armagedon não é uma batalha prolongada, mas é uma vitória instantânea e total de Jesus Cristo. É o triunfo final de Jesus Cristo. Ele vence não com exércitos, não com tanques, não com aviões, com helicópteros, não, mas com a palavra poderosa da sua boca, que é como uma espada afiada, aguçada contra os seus inimigos. Então, concluindo tudo que nós falamos, nós vemos aqui o fim do começo, né? Então, a justiça de Deus, em primeiro lugar, aprenda isso, aplicando para nós hoje. A justiça de Deus será célebre. Ou seja, os aleluias do céu nos ensinam que o juízo de Deus não é algo a ser temido pelos filhos de Deus, pelos santos, mas celebrado. Então, pode ser celebrado, pois é a manifestação final da sua santidade e da sua fidelidade conosco e com seus propósitos eternos. Em segundo lugar, a igreja é a noiva, não é a espectadora. A nossa vocação é nos prepararmos para as bodas do Cordeiro, vivendo em santidade, praticando atos de justiça, as obras de justiça, que glorifiquem a Deus com as nossas vidas, através dos nossos corações conectados com Ele. Terceiro lugar, a visão bíblica de Cristo é de poder e glória. Ele não é um ser frágil, efeminado, não. Jesus Cristo é poderoso, é glorioso. Então precisamos recuperar essa visão do Cristo glorioso, do Rei dos Reis, do leão da tribo de Judá, que voltará não para ser crucificado aqui no tempo do fim, mas para reinar e julgar as nações ímpias que se corromperam com o anticristo e o falso profeta, se rebelaram e afrontaram ao Criador. Em quarto lugar, a vitória é obtida pela palavra, é outra coisa que aprendemos aqui. A espada que sai da sua boca nos lembra que a palavra de Deus é a arma definitiva contra o mal, tanto para a salvação dos crentes, quanto para o juízo dos impenitentes, rebeldes e afrontosos contra o Criador. E em quinto lugar, há duas ceias. A escolha é sua. A humanidade se dirige para uma das duas ceias. Ou você vai para as bodas do Cordeiro, ou então você vai para a ceia das aves, essa carnificina de juízo final. A primeira é de comunhão e alegria. A segunda é de destruição, juízo e morte. Então, para qual ceia você vai? Essa perguntinha que fica aqui no nosso coração. As suas vestes são lavadas no sangue do Cordeiro e adornadas com atos de justiça. Você tem se preparado para as bodas do Cordeiro? Ou você está, mesmo que passivamente, alinhado com os exércitos do anticristo, seguindo esse mundo corrompido, não está nem aí para Deus, destinado à ceia das aves, à ceia do juízo final? Então a visão de Apocalipse 19 é um chamado urgente, a fidelidade e a adoração para os bem-aventurados, aqueles que são convidados para as ceias, a ceia das bodas do Cordeiro. Então, a resposta ao céu é tudo isso. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Então, concluindo, só resumindo, a justiça de Deus será celebrada. Segundo lugar, a igreja é a noiva e não é uma espectadora, mas é um fator determinante, atuante no tempo final. Terceiro, a visão bíblica de Cristo é de poder e glória. Quarto lugar, a vitória é obtida pela palavra. E em quinto lugar, há duas ceias. Escolha a sua. Ou as bodas do Cordeiro, ou as ceias das aves, que é a carnificina do juízo final. Fica à sua disposição. Pode escolher para onde você quer ir. Ou seguindo o anticristo e o falso profeta e as nações iníquas, ou seguindo a Cristo, o povo de Deus, a igreja adornada, rumo a Canaã celestial. Tá bom? Então pense um pouquinho sobre isso, analise o teu coração, o estilo de vida que você está levando, renda-se totalmente a Cristo, entregue a tua vida, o teu coração a Jesus, porque Jesus está voltando. Amém?
Quero mandar um abraço para Ana Paula Roça, a Raquel Matesco, a Romilda Ruiz, querida, que saudade de você, a Deliane José, o Celso Bortolotto, o Sidney Farago, a Patrícia Genovei, todos os nossos amados irmãos estão online conosco. Que Deus abençoe cada um de vocês. Não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, apertar no botãozinho do hype, aqui no YouTube, PR Giovanni. Se você ainda não é assinante do nosso canal no YouTube, torne-se assinante, apoie esse canal. No link de descrição aqui embaixo também tem todas as informações para a contribuição. Se levante como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto, o amor dos irmãos. Também aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, horários de culto, as nossas mídias sociais, endereço da igreja. Vem estar conosco, vem estar em família, Igreja Casa na Rocha. Dr. Camargo, 4555, Zona 2, em Umuarama, Paraná. Toda terça-feira, 19h30, hoje nós temos Instituto Bíblico Casa na Rocha. Hoje nós temos a psicóloga, nossa obreira, Léa Ozier, dando aula sobre aconselhamento cristão. Se eu fosse você, não perderia, tudo de graça, não tem custo nenhum, vem aprender conosco, traga papel, caneta, um caderno, uma caneta, a Bíblia e vem aprender, dá um plus na sua vida espiritual, tá bom? Todas as aulas estão sendo gravadas também, estão à disposição no nosso YouTube da Igreja Casa na Rocha, dá uma entradinha lá, canal Casa na Rocha, no YouTube também está à disposição todas as nossas aulas do Instituto Bíblico Casa na Rocha, tá bom, gente? Então, no domingo também não esqueça, culto às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas o culto da família. Esteja em oração por nós estaremos em oração por você. Feche os seus olhos e abra o seu coração, deixa Deus falar com você através dessa oração. E não esqueça de deixar os seus comentários aqui embaixo, de onde você está nos assistindo, o que te chamou a atenção, o que Deus falou com você, qual é a sua cidade, onde você está morando. Coloca aqui embaixo, interaja conosco e não esqueça de dar o joinha e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, encerramos agora Apocalipse 19, onde aprendemos essas coisas maravilhosas. Ó Deus, o juízo final, a batalha do Armagedon, mas também o triunfo final de Jesus Cristo sobre todo o sistema corrompido, político, econômico, contrário à palavra de Deus e contrário aos valores do reino de Deus. Obrigado porque temos a certeza e a convicção que o final de todas as coisas, Jesus Cristo reinará em glória. E nós que estamos em Cristo, vivendo uma vida de fé e de obediência, diante de Deus, de glória em glória, de fé em fé, estaremos com Ele reinando em glória e estabelecendo o seu reino extraordinário sobre a terra, vivendo tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós através das 4 alianças. Aliança abrâmica, aliança palestínica, aliança davídica e a nova e eterna aliança pelo sangue de Jesus. Senhor, obrigado porque o Senhor é um Deus de aliança. Nós também queremos ser o povo da aliança, o povo que vai celebrar contigo as bodas do Cordeiro, a santa ceia celestial. Ó Deus, dá-nos esse coração perseverante, fiel, consagrado, santificado, dedicado ao Senhor, que haja em nós atos de justiça, boas obras, não para a salvação, porque a salvação é pela fé, é fruto da graça de Deus, mas boas obras e atos de justiça dos santos, as vestes brancas e linho finíssimo, diante da tua face, para a glória de Deus Pai. Senhor, nós cremos, ó Deus, que contigo triunfaremos. Por isso derrama graça, glória, levanta o caído, cura o enfermo, sara o ferido, restaura o teu povo, manifesta o teu poder e a tua unção sobre os teus filhos, ó Deus, traz a resposta, o milagre, a bênção, salva pessoas, traz de volta aqueles que estão se extraviando, Pai, aqueles que estão no mundo, longe de Deus, sejam atraídos de volta através dessas ministrações, através dessa palavra profética, escatológica. Filhos e filhas de Deus se acheguem aos pés de Jesus, se rendam ao Cordeiro que venceu, ao leão da tribo de Judá. É o que nós te pedimos de todo o coração. Ser conosco, nos abençoa. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Grande abraço para a Mazé também, atleta querida, sempre está aqui conosco. Deus te abençoe. Um grande abraço, Deus seja com vocês.